Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser. Então, essas medidas, elas servem para mostrar o grau de variabilidade que existem nos dados. Variabilidade, ou seja, diferenças que existem entre valores. Se eu pegar, por exemplo, uma amostra de 20 pessoas que realizaram uma prova e todas elas tiraram 7, não existe variabilidade nesses dados. Logo, a dispersão é nula, é zero. Já num outro conjunto de notas, onde os alunos podem até ter obtido a mesma média, porém com notas oscilando entre 0 e 10, eu terei alguma dispersão, porque as notas estão oscilando entre 0 e 10. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós poderemos fazer o cálculo dessas medidas de dispersão. Gostaria de começar a aula que eu apresento agora com uma frase do grande poeta português Fernando Pessoa, onde ele cita o seguinte: tudo é incerto, tudo é derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Veja que em sua frase ele coloca a palavra disperso. Disperso significa variado, né? Então, com esse conceito de variação, nós podemos também transportá-los para os dados para descobrir o que os dados nos têm a mostrar com respeito às suas variabilidades. A primeira das medidas é a amplitude. Então, vamos pegar uma amostra com valores que variam entre 40 e 70. Vejam que os dados aqui estão ordenados. Por que eles estão ordenados? Para que eu possa identificar o menor valor, que é o 40, e o maior valor, que é o 70. Fazendo uma simples subtração do maior valor pelo menor valor, eu teria o valor da amplitude, aqui no caso 30, porque 70 menos 40 origina o número 30. Que seria a amplitude. A amplitude também pode ser denominada intervalo. Seria um sinônimo, amplitude ou intervalo. Quanto maior a amplitude total, maior a dispersão ou variabilidade dos valores da variável. Então, se eu tenho uma amplitude ou um intervalo muito elevado, possivelmente as outras medidas de dispersão também serão afetadas, como a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação que iremos estudar em seguida. Vamos começar pela variância. A variância é uma medida de dispersão um pouco complexa, por algumas razões. A primeira delas é que ela nunca é apresentada na mesma unidade de medida da variável coletada. Por exemplo, se os meus valores que são coletados estão em metros, a resposta da variância dará em metros quadrados. Se a variável foi coletada em anos, o resultado serão em anos quadrados. Se os valores da minha variável estão em reais, a variância será apresentada em reais ao quadrado. Isso dificulta muito a sua interpretação. Na maioria das vezes, a variância ela é uma medida intermediária, ela é apenas utilizada para chegarmos ao cálculo do desvio padrão, que é a medida mais usual e mais empregada dentre as medidas de dispersão. A variância tem uma série de fórmulas que podem ser utilizadas. Essa que eu estou circulando para vocês é o cálculo da variância para populações. Eu identifico isso pela letra N maiúscula aqui no denominador da equação, que significa tamanho da população. Existe uma outra fórmula que também é utilizada para o caso de amostras, que é essa fórmula aqui de baixo, que pode ser identificada pelo símbolo N minúsculo, que significa tamanho de amostra. Há um equacionamento matemático na utilização de uma fórmula e de outra. A primeira é empregada somente nos casos de estudos populacionais e a segunda somente nos casos que envolvam amostras. O desvio padrão é uma unidade de medida muito mais fácil de ser compreendida e interpretada do que a variância. Na verdade, ele é a raiz quadrada da variância, exatamente para retirarmos o quadrado da unidade de medida, já que a variância apresenta a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, a variância ela não vem representada na mesma unidade das observações. Já o desvio padrão, sim. Se tomarmos a raiz quadrada da variância, nós vamos ter o desvio padrão. Então, observem que há duas fórmulas para o desvio padrão. A primeira, para os estudos populacionais. Vejam que tem a letra N aqui no denominador. Eu estou tirando a raiz quadrada da variância. N maiúsculo, tamanho da população. Na segunda equação,
eu tenho a letra N minúsculo, que seria o tamanho de uma amostra. Então, essa segunda equação é utilizada para o cálculo do desvio padrão de amostras. O desvio padrão e a variância podem ser muito afetados por erros ou observações muito afastadas. Se eu tenho um conjunto de números e eu tenho valores muito discrepantes, os chamados outliers, ou fora do padrão, valores muito extremos, ou muito baixos, ou muito elevados, que fogem do meu centro do conjunto de dados, eu vou ter uma variância e um desvio padrão mais elevados. Quando eu também cometo erros na digitação de um banco de dados, isso também pode afetar o cálculo da variância e do desvio padrão. Por exemplo, eu tenho que digitar valores entre 1 e 8 num grande banco de dados. E eu, inadvertidamente, eu digitei 88. Esse 88 é um valor discrepante. Ele vai afetar o cálculo da variância e do desvio padrão, aumentando a variabilidade dos dados. O desvio padrão ele pode ser utilizado e calculado de diversas maneiras. Existem algumas fórmulas mais complexas, mais trabalhosas, e outras mais simplificadas. Eu apresento para vocês aqui a equação simplificada, um método mais simples de cálculo do desvio padrão. Então, esse método ele é usualmente mais prático e também mais preciso. Ele funciona de uma maneira muito simples. Basta que eu colete os valores da variável de estudo, coloque-os numa coluna e monte uma segunda coluna elevando esses mesmos valores ao quadrado. De posse dessa tabela, eu posso aplicar a equação apresentada. Vejamos através de um exemplo. Então, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho uma coluna x, que seriam os valores da minha variável de estudo. Vamos imaginar que eu coletei aqui as idades de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Pego os valores das idades dessas pessoas que estão em anos e elevo nesta segunda coluna todas as idades ao quadrado. Então, 40 anos vai gerar o valor 1.600 anos ao quadrado. 45 anos vai gerar o valor 2.025 anos ao quadrado. Para elevar ao quadrado é só multiplicar um número por ele mesmo, né? Então, o valor 70 vezes 70 dá 4.900. Montando as duas colunas, coluna x e coluna x quadrado, eu tenho os somatórios das colunas. Na primeira coluna, o somatório das idades dessas 7 pessoas apresenta-se com o valor de 371 anos. Na segunda coluna, que é a somatória da coluna dos valores quadráticos, eu tenho como resposta 20.293 anos ao quadrado. Esses dois valores serão transpostos para a equação que é apresentada aqui. Porque eu tenho na equação o somatório de x quadrado e o somatório de x que serão colocados. Como ficaria então a resolução? Aqui abaixo eu mostro o problema do cálculo resolvido. 20.293 é o somatório da coluna x quadrado. Ele entra aqui, ó, na primeira parte da equação, onde fala somatório de x quadrado. O 371 entra na segunda parte da equação, onde fala somatório da coluna x. N é o tamanho da amostra, 7 pessoas. Fazendo a resolução algébrica do cálculo, né, eu teria como resposta 9,486. Esse seria o valor do desvio padrão. Como a minha unidade de medida era anos, a resposta do desvio padrão também é feita em anos. Logo, a variabilidade que existe entre as pessoas de 40 até 70 anos é de aproximadamente 9,48 anos. Ao redor da média, ou seja, para mais ou para menos. É a variabilidade que existe em torno da média desses valores que eu estou estudando. O coeficiente de variação é a última das medidas de dispersão e ele facilita muito a interpretação do desvio padrão. Até porque muitas vezes eu posso estar querendo comparar unidades e medidas diferentes. Por exemplo, um grupo de pessoas tem uma determinada média de altura. E esse mesmo grupo de pessoas também tem uma determinada média de peso. E eu posso querer identificar se esse grupo é mais homogêneo na altura ou no peso. Se eu simplesmente utilizar o cálculo do desvio padrão, eu terei um desvio padrão em quilos para peso e um desvio padrão em metros para altura. Como eu não tenho a possibilidade de comparar metros com quilos, foi elaborada uma nova medida de dispersão que transforma esses valores em percentuais, em porcentagens.
Esse cálculo é o coeficiente de variação. Ele faz a relação entre o desvio padrão e a média expresso na forma percentual. Então, a dispersão ou variabilidade dos dados em termos relativos ao seu valor médio é medido pelo coeficiente de variação. A fórmula é bastante simples. Ó. A gente pega o desvio padrão, divide pela média, que aqui está representado pelo símbolo x barra, símbolo de média, e multiplica por 100, para dar um valor percentual. Veja um exemplo de cálculo apresentado a seguir. Considere os resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos. Então, esse grupo de indivíduos foi mensurado pelas estaturas. Tinha uma média de 1,75 m e desvio padrão de 5 centímetros. Quanto à segunda variável peso, abastecida no banco de dados, mostrou que o peso médio era 68 quilos e o desvio padrão 2 quilos. Aí surge a dúvida, será que esse grupo é mais homogêneo nos pesos ou é mais homogêneo nas alturas? Se a gente observar, eu não tenho como comparar aqui 5 centímetros com 2 quilos, porque são unidades diferentes de medidas. Então, se eu utilizar o coeficiente de variação, vai facilitar muito a minha interpretação. Veja um cálculo aqui do coeficiente de variação das estaturas. Vou pegar o número 5, que é o desvio padrão, dividir por 175 centímetros, que é a estatura média do grupo, e multiplicar por 100. A resposta deu 2,85%. Então, este é o coeficiente de variação das estaturas. O mesmo cálculo eu faço para os pesos. 2 é o desvio padrão dos pesos, 2 quilos, dividido por 68, que é o peso médio desse meu grupo de estudos, e multiplico por 100. Fazendo o cálculo, cheguei à resposta de 2,94%. Então, essa é a variabilidade encontrada, a variabilidade percentual encontrada nesse grupo de estudos com relação aos pesos. Como eu comparo esses percentuais? O percentual mais elevado indica maior dispersão. O percentual menos elevado indica menor dispersão. Teoricamente, nos estudos científicos, se adotam amostras e trabalham com amostras, e é importante sempre calcular o coeficiente de variação da amostra que você está estudando. Por quê? Porque se o teu coeficiente de variação passar de 30%, você terá uma amostra com um grau de homogeneidade considerado ruim, ou seja, uma amostra com dados muito heterogêneos. E quando você tem uma amostra com dados muito heterogêneos, você terá dificuldade de inferir, ou seja, de extrapolar os resultados da sua amostra para a população de estudo. O ideal é que a banda de variabilidade, do coeficiente de variação, não ultrapasse 30%. Fique sempre no intervalo entre de 0 até 30%. A classificação proposta na literatura é de que se a variabilidade ficar de 0 até 10%, o teu grau de homogeneidade dos dados é considerado ótimo. Se ficar entre 10% e 20%, o grau de homogeneidade é considerado bom. De 20% a 30%, o grau de homogeneidade dos seus dados é considerado regular. É evidente que numa pesquisa científica você não vai buscar sempre que a sua amostra tenha um grau de variabilidade ótimo, até porque é natural que existam variações nos dados. O que eu chamo a atenção é que jamais a gente deve trabalhar com amostras com um grau de variabilidade muito alto, muito ruim, porque impossibilita a transposição dos resultados auferidos no estudo para a população que lhe deu origem. Sobre medidas de dispersão que eu tinha para conversar com vocês é isso. Na próxima aula nós conversaremos sobre tabelas e gráficos. Bons estudos a todos.